Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta e fico maravilhado de poder orar com qualquer pessoa que precise. Mas eu sei que Jesus Cristo é a única resposta. Isso não é apenas um clichê, não é apenas uma frase que usamos, Jesus é a resposta. Ele é mesmo. E ele é a única resposta. Não é uma questão de uma, de várias. Ele é a única resposta, senhoras e senhores. E qualquer pessoa pode ter Jesus dentro do coração se quiserem. Qualquer um, não importa quem seja, ou quão ruim possa ser a situação, ou quão ruins são as coisas que a pessoa fez. Jesus Cristo entra em um coração que o procura, em uma vida que o busca. E como orei com alguns de vocês há alguns minutos atrás, nós oramos, creia nisso. Somos salvos pela fé. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E isso é absolutamente importante. Você tem que crer nisso. Ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas mais um bom homem. Ele é o Filho de Deus. E morreu na cruz do Calvário por nós. Ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E hoje ele está à direita do Pai no céu. Ele falou para seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, então creiam em mim. E aí está a chave. Um coração perturbado pode levar ao suicídio. Pode. Não quer dizer que vai, mas pode sim. Não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Creia em Jesus. Na casa de meu pai existem muitas moradas e você não chega lá se matando, mas sim aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria te falado. E se você orou conosco alguns minutos atrás, acreditando de todo o coração, e disse: eu te entrego minha vida, Senhor, o pouco que tenho eu te entrego. Ele toma nas mãos dele e muda para a sua glória. Amém. Coisas assim não acontecem do nada. Falando do que aconteceu nos últimos minutos aqui, Deus tocando o coração de pessoas. Estou pensando no carcereiro de Filipo. Ele pensava que a única resposta era matar a si mesmo, porque os prisioneiros tinham fugido quando veio o terremoto. E Paulo falou para ele: não se machuque. Existem outras coisas, sempre existe esperança, não importa quais são as circunstâncias, não importa quão terríveis as coisas possam parecer. Elas nunca são como o diabo diz que são, a esperança e a ajuda em Jesus Cristo. Ô David, deixa eu te perguntar. Eu nunca experimentei a depressão. Eu não sei. A opressão, sim. Todo crente que já viveu experimentou a opressão vinda dos poderes das trevas e não é agradável. Creia em mim. Mas depressão, eu entendo que é um passo ainda mais profundo no problema, na dificuldade, nas trevas, do peso terrível. Qual é a descrição exata da depressão? Acho que a melhor forma de descrever é a falta de esperança. Existem algumas coisas físicas que podem causar os sentimentos, os sintomas da depressão, mas não se vê uma razão de progredir. O irmão mais velho da Charla cometeu suicídio como cristão. Será possível que certos problemas físicos podem causar? Com certeza. Hipoglicemia, problemas de tireoide, são algumas coisas que podem causar mudanças em seu corpo físico e de vez em quando você vê medicamentos na televisão
e às vezes dizem: se esse medicamento te faz pensar em suicídio, entre em contato com seu médico imediatamente. Existem remédios que fazem a pessoa pensar assim. Você diz que foi o seu cunhado? Sim. Ele descreve a depressão como um túnel longo e negro, sem abertura ou luz. Estava tomando remédio e sofrendo com isso por anos. E o médico mudou de remédio, mas ele nem começou a tomar o novo remédio e acabou se matando. Mas olha, e falamos que esse problema está piorando a cada dia. Com certeza. E acredito que foi você que disse, ou Lauren ou Bob, que é um espírito das trevas. Bem, Satanás vem para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. E se ele puder fazer com que uma pessoa se mate, então ele ganhou. E ele é um mentiroso, é o pai da mentira, como estava falando há alguns instantes. Ele te diz coisas que não são verdadeiras, ele te desencoraja, ataca sua fé, diz que não há por que continuar, desista porque Deus não te ama, não se importa com você. Ele fala o que precisar ser falado. Vamos perguntar algo que é muito importante. A pessoa perde a alma automaticamente se matar? Acredito que, como regra geral, o suicídio é um assassinato premeditado, não acontece da noite para o dia, então existe uma certa regra e creio que existem algumas exceções. Olha, eu quero falar disso, pois eu creio também que quando a pessoa está desequilibrada mentalmente, quando a pessoa não sabe o que está fazendo em um geral, sim, acho que é igual com uma criança bem jovem que ainda não chegou ao ponto de prestação de contas. A pessoa pode chegar a um ponto, como mencionamos algumas causas físicas, existe também uma deteriorização do cérebro, não da mente, mas do cérebro, do físico, Alzheimer's, demência. Existem pessoas que têm esses problemas e que não sabem o que estão fazendo. Acredito que você pode chegar em um ponto onde não presta mais contas e é como uma criança inocente diante de Deus. Mas todo exemplo que eu me lembro na Bíblia agora, que cometeram suicídio, morreram perdidos. Judas, Saul, tirou sua própria vida. E o que vocês acham sobre isso? Mais uma vez, eu sempre quero estar do lado da esperança, mas sinto que se Satanás nos trouxe a esse lugar de opressão, depois depressão e falta de esperança, eu não sei se essa mentalidade é um tipo de insanidade. Essas trevas podem ser tão escuras. Eu já fui oprimido, como todos os outros aqui, fui desencorajado, mas nunca a um ponto que pensei, eu vou acabar aqui. Isso nunca passou na minha cabeça. Mas esses poderes, irmão Swagger, e eu acho, não são razão para darmos risada. Eles são reais e se envolvem na mente da pessoa e a pessoa perde toda a esperança. Honestamente, não sei qual é o resultado final. O Senhor é que tem que julgar. Se estou ministrando para a família, ministraria esperança para eles. Não quero falar de uma falsa esperança, mas ao mesmo tempo, o que podemos fazer pela pessoa que está sofrendo com isso hoje? Que passos, que doutrina bíblica, que verdade bíblica? O que podemos dar a uma pessoa que está sofrendo de depressão ou opressão? E sinto que a opressão vai dar na depressão, no processo mais profundo. E eu estou convencido que a maioria daquilo é espiritual. Lauren, pregando no Centro Familiar de Adoração, uns 3 ou 4 anos atrás, era um domingo de manhã, eu estava lidando com esse tópico até um ponto limitado. E de repente eu pensei, pois não tinha pensado naquilo indo até o púlpito para pregar, eu pensei naquilo quando estava pregando. Eu sei o que é opressão, passei por isso, nunca depressão. Mas a opressão é do diabo, de verdade é mesmo.
E pode também ser um problema físico, como o David mencionou há um instante atrás. Mas, do momento que o Senhor começou a abrir para o meu coração a mensagem da cruz, desde aquele momento eu não experimentei nem um instante de opressão. Isso faz 25 anos hoje, eu acho. Vamos falar disso, pois acredito que é uma de duas respostas que podemos dar hoje. Olha, quando você frustra a obra do Espírito Santo em sua vida, você não vai receber o que precisa para passar por coisas difíceis. O Espírito Santo está presente em nossas vidas para gerenciar os benefícios que Cristo morreu para nos dar. Ele nos dá aquilo que precisamos quando precisamos, mas ele só pede uma coisa de nós. Isso é bíblico. Quando nossa fé está firmada em Cristo, a graça de Deus então flui. Dissemos que Cristo pregou Jesus para ele. O crente deve entender quão importante tanto a pessoa quanto a obra de Cristo é em relação à nossa vida diária. Se estamos tentando viver para Deus em nossa própria habilidade, a única coisa que vamos ter certeza é que vamos falhar. Você quer depressão? Comece a se frustrar com suas falhas. Quer opressão? Comece a decepcionar o que você mais ama. Porque os crentes que nasceram de novo não querem decepcionar a Deus. E creio que uma grande fonte de depressão e opressão é o diabo dizendo: olha, você falou que era cristão, que amaria Jesus para sempre, e acabou errando de novo. Então não temos a força para viver diariamente. Quando não recebemos isso da graça de Deus, acho que a maioria das coisas que vemos hoje na igreja em relação a suicídio provavelmente é o resultado de um crente que não sabe, mas frustra a graça de Deus, eliminando sua ajuda, tentando viver essa vida cristã por obras. Acredito que a resposta para todos os problemas se encontra na cruz. O que Jesus fez ali, na cruz do Calvário, está ali. O tempo acabou. Vamos continuar no próximo programa. Você não pode perder. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.